Olá, começando mais Inovação ao Quadrado, o programa de inovação do Canaltech. Todas as quartas-feiras, às 6 da tarde, a gente publica um vídeo comentando algumas das principais notícias relacionadas à inovação que surgiram ao longo da semana. Eu, Igor Lopes, aqui de São Paulo, Reinaldo Norman, lá de São Francisco. E aí, Reinaldo? Fala, Igor, tudo bem? Belezinha. Bom, quem quiser acompanhar esse assunto inovação, pode fazer o download do livro gratuito que o Reinaldo escreveu, ele está lá no inovação2.com. E também acompanhar esse nosso papo, seja por vídeo no YouTube, seja por podcast. Só entrar no canaltech.com.br/podcast e se cadastrar para acompanhar esse assunto. Bom, hoje a gente está com uma coisa diferente aqui, que é o pessoal do Periscope que está acompanhando a gente. Então, vocês do Periscope que estiverem por aí, quiserem contribuir com a discussão, podem mandar mensagens. Se você ainda não tem Periscope ou ainda não nos acompanha no Periscope, é só procurar por lá, Canaltech com H no final. Acho que é isso. Vamos para a primeira notícia, Reinaldo? Vamos lá, começamos. O homem foi à Lua em 69, desde a década de 70 nunca mais voltou lá. Agora, a nova vontade é visitar Marte, certo? Muitas coisas, muitos projetos já foram desenvolvidos nesse sentido. O mais conhecido atualmente é o Mars One. Ele quer levar humanos para Marte, mas os cientistas começaram a duvidar um pouco aí da possibilidade real disso acontecer, né, Reinaldo? Conta para nós um pouquinho do que está acontecendo aí com o Mars One. Em primeiro lugar, estou aqui de vermelho em homenagem a Marte. Né? Bom, o Mars One é uma organização sem fins lucrativos, né? Na verdade, não é uma empresa, ela não tem foguete, não tem nada. Ela foi feita na Holanda com uma missão super ambiciosa, que era de arrecadar fundos, né, de mais de 200 mil pessoas, para poder financiar a ida a Marte em 2020. É um plano super ambicioso. 2020 está logo aí, nada aconteceu até agora. Começando em 2020. E, obviamente, o maior problema é que não existe nenhum foguete, nem da NASA, nem da Rússia, nem da China, nem de outras companhias, disponível para ir a Marte. Então, muita gente tem duvidado bastante das intenções, da seriedade desse projeto, Mars One, que é uma pena porque é uma ideia super ambiciosa, mas me parece que é algo que não tem nenhum fundamento científico. Tá? Tem um outro detalhe também que às vezes atrapalha um pouco, dificulta um pouco esse processo, é que as naves são só de ida, né? As pessoas vão e ficam por lá. A nave não pode ser reaproveitada? Por enquanto não, mas no caso brevemente vão poder ser reaproveitadas. Sim, no caso do Mars One, a ideia é essa. A gente fez uma pesquisa, as pessoas responderam aqui desde a última edição do Inovação ao Quadrado. Aliás, se você quiser participar do programa da semana que vem, é só clicar no link aqui junto ao vídeo. Já existem as perguntas para os temas da semana que vem. Bom, a gente perguntou se você se candidataria como voluntário para a colonização de Marte com passagem só de ida. 35% disseram sim, mas 65% disseram não. De qualquer forma, 35% de corajosos aí, né? Exatamente, mas eu acredito que esses 35% vão cair para 0,1% quando isso se tornar uma realidade, né? Então, vamos esperar para ver. Bom, o Daniel Franco, de Jundiaí, de São Paulo, ele disse não, mas acho que visitaria algum hotel marciano, sem dúvida. O Matheus Campelo, de Fortaleza, falou que acha esse tipo de viagem ainda necessita de um tempo muito grande de treinamento, as coisas mudam nesse tempo. O Alexandre Oliveira, de Salvador, na Bahia, ele falou o seguinte: acho totalmente desnecessário investir valores astronômicos com uma ideia que faz parecer a Terra um lugar descartável. Acho válido usar o investimento na recuperação do ambiente em que vivemos. Tem razão, né? Não deixa de ter razão. É um bom ponto, mas, né, sempre há um mas, o mais interessante é o seguinte, há uma empresa aqui na Califórnia que chama-se SpaceX, que algumas pessoas devem conhecer, que acompanha a gente, né, é um empreendedor de tecnologia, o Elon Musk, que fez o PayPal, e ele investiu todo o dinheiro dele e hoje é a empresa líder em foguetes no mundo, ela tem 10 anos. E a grande sacada dele é que desde o início da construção da empresa, em 2004, ele tem o objetivo de ir para Marte. Então, como que ele está fazendo isso? Ele está primeiro lançando satélites para gerar dinheiro, né? Lembrando que isso é uma empresa privada, ou seja, não tem dinheiro público, né? Então, no caso aí do ouvinte, do telespectador que falou isso, concordo com ele, mas nesse caso é o dinheiro privado, né? Então não teria nenhum problema, acho que seria só uma solução excelente. Ele está primeiro lançando satélites, né, ganhando dinheiro com isso, e está aos poucos construindo um foguete para ir a Marte, não só para ir a Marte, né, e não voltar, né? Como você falou, a última vez que a gente foi à Lua foi em 72 e estamos aí 43 anos sem ir à Lua. O Elon Musk, na verdade, tem um plano mirabolante. Ele quer levar 1 milhão de pessoas para Marte já na década de 2030. Mas não seria ainda mais absurda essa ideia dele do que a do Mars One? Então, é uma ideia mirabolante, né? Mas, né, tem uma pequena diferença. Ele é um cara que executa. Então, por exemplo, ele já fez uma empresa de foguete do zero, que hoje é a empresa mais confiável e mais sofisticada do mundo, incluindo países, né? Isso. Os foguetes do Elon Musk são mais sofisticados que foguetes produzidos pela China, pela Rússia, pela França, pelo Japão, por aí vai.
A segunda coisa que é interessante para chegar a esse plano, vamos dizer assim, mirabolante, é que ele quer diminuir o custo de lançar um homem a Marte ou uma mulher a Marte em 200 mil vezes, né? Pelos cálculos da NASA, o último que falou em Marte foi o George Bush, o filho, em 2004, ele estimava que ia custar mais ou menos 10 bilhões de dólares por pessoa, né? Para uma viagem a Marte, de ida e volta nesse caso. O Elon Musk quer lançar humanos a Marte por 500 mil dólares, ou $500 milhão, ou mais ou menos 1,8 milhões de reais. Tá? E o interessante disso é que ele já está fazendo, ou seja, uma das maneiras de alcançar isso é a reutilização dos foguetes, né? O pessoal vai poder ver aí nos vídeos que vocês vão mostrar, foguetes que já estão funcionando, que são reutilizáveis, ou seja, ele vai para o espaço e volta para a Terra como se fosse um avião, né? E isso diminui em milhares de vezes o custo de lançamento dos foguetes. Além disso, ele está fazendo uma série de pesquisas em materiais, em combustível, etc. Ele quer minerar certos combustíveis em Marte, né? Porque são muito caros fazê-los aqui na Terra e mandar isso para Marte. E esse plano de levar 1 milhão de pessoas é para constituir uma civilização multiplanetária, que o pessoal vai rir, vai achar engraçado, mas o cara é sério. E ele está fazendo. A empresa já tem bilhões de dólares de investimento, inclusive do Google, é um dos investidores, e é hoje um lançador de foguetes tão competitivo ou mais competitivo que países. Só para fazer um parênteses, a gente já comentou sobre essa ideia de minerar asteroides, né, no passado. Quem quiser acompanhar essa discussão, só clicar no link aqui junto ao vídeo também. E só colocando mais uma resposta aqui, o Matheus Costa de Osasco, ele disse assim: embora a ideia seja muito legal e curiosa, eu não estou disposto a inaugurar uma nova sociedade, pois seria encarregado de responsabilidades das quais não poderia recusar. Afinal de contas, essa colonização nada mais é do que uma espécie de emprego sem direito à demissão. Não deixa de ser uma verdade também, né? Boa colocação. Então, mas o fato é o seguinte, ele quer levar 1 milhão porque ele acha que é o mínimo de pessoas necessário para a civilização, vamos dizer assim, ser autossustentável, né, no planeta. Ou seja, a gente vai ter que minerar, vai ter que ter trabalho, vai ter que ter gente trabalhando, vai ter guerra, vai ter problemas, e acha que 1 milhão de pessoas é o interessante. E o mais legal é o seguinte, ele quer começar isso a partir do final da década que vem, lançando os primeiros humanos a Marte. O foguete que ele pretende anunciar para Marte, ele vai ser revelado no ano que vem, que ele chama-se colonizador de Marte, né? MCT, Mars Colonizer Transporte Colonizador de Marte. E ele é sério, e tudo que ele prometeu ele cumpriu. Então eu acho que a maior chance da gente realmente ir para Marte é através de pagar lá $500 mil, deixar tudo que a gente tem na Terra e morar em Marte e transformar a nossa civilização numa civilização multiplanetária. Você se candidataria? Eu, sem dúvida, eu estou indo. Não sei quando. Obviamente, assim, o pessoal tem que pensar que isso é um processo de décadas, né? Obviamente, a gente não vai mandar 1 milhão de pessoas em 1 ano, 2 anos. Ele prevê que isso vai demorar mais ou menos 40, 50 anos, né? Com vários lançamentos todo dia, de várias pessoas. Cada foguete vai caber algumas centenas de pessoas, inicialmente. Os mesmos 9 meses de viagem? Depende, né? Quando Marte está próximo da Terra ou não, depende da órbita, mas o mais legal é o seguinte, é uma viagem para ficar. Eu estou me candidatando, inclusive assim que tiver eu estarei lá. Eu acho que é importante para a civilização humana a gente fazer isso, porque o raciocínio do Elon Musk é que vai haver um evento de extinção nos próximos anos, ninguém sabe quando, né? Pode ser nos próximos 1000 anos, nos próximos centenas de anos, ou guerras nucleares, né? Que a gente está cansado de saber, ou asteroides colidindo com a Terra, como aconteceu no caso dos dinossauros, ou estrelas que explodem na nossa galáxia e incineram planetas todos, como a Terra, e por aí vai. Então, é muito interessante porque ele está pensando não apenas em fazer uma empresa e ganhar dinheiro, mas está pensando no futuro da humanidade. E ele é super consistente nisso desde o início da fundação da empresa, quando não havia foguete, né? Você pode pegar todas as entrevistas dele desde 2004, ele fala exatamente a mesma coisa. E na época o pessoal achava que ele era maluco. Hoje, só metade das pessoas acham que ele é maluco. Só metade acha que é maluco. Eu não acho mais, por exemplo, porque ele já entregou muita coisa que a gente achava ser impossível. Então eu convido a todos que têm condições ou que não têm ainda para juntar dinheiro, daqui a 10, 15 anos para se preparar, quem sabe te visitar a maior aventura da humanidade, exatamente. Maior aventura da humanidade. Beleza, então vamos para o segundo assunto. Segunda notícia, a gente perguntou para o pessoal, depois das TVs, smartphones e relógios inteligentes, agora chegou a vez das janelas também ganharem seu lado smart. Pedimos, né, para as pessoas usarem sua criatividade e dizer o que você acha ser possível fazer com uma janela inteligente e com telas dobráveis. Aí o Renato Mendes Figueiredo, de Utrecht, na Holanda,
Falou o seguinte: sabemos que em dias chuvosos e escuros nos causam tristeza e vontade de fazer nada. Por que não mudar essa realidade? Acho que ele está querendo dizer de janelas que, por exemplo, possam emitir uma luminosidade maior em determinados momentos, né? E mora na Holanda, sabe muito bem o que está falando, porque no inverno os dias são bem curtos. Rigoroso. O Anderson Matos de Cuiabá, do Mato Grosso, ele falou assim: aproveitar melhor a radiação que incide nos vidros e usar como fonte de energia, uma espécie de placa solar. Tá aí algo que é possível também, né, Reinaldo? Muitas pessoas... Eu sempre brinco o seguinte: tudo é possível, é uma questão de tempo e de recurso. Né? Então, assim, se a gente colocar tempo e recursos, igual a ida do homem à lua, a gente consegue fazer coisas ditas impossíveis. Então, a ideia dos ouvintes e dos telespectadores são boas, mas tem que ter alguém para executar. Tem que ter um Elon Musk para fazer. Vamos lá, o Eric Amigo, de Iuna, no Espírito Santo, falou que seria legal as janelas inteligentes serem capazes de controlar a quantidade de luz solar que entra na casa. Se elas forem mais resistentes a ventos, também seria legal. E por fim, as janelas poderiam ser utilizadas como um painel informativo da casa, fornecendo detalhes de temperatura, quantidade de energia gasta e um calendário. Junta isso à ideia da placa solar do Anderson Matos, está perfeito, né? Tem também o Marcos Felipe de Camboriú, de Santa Catarina, ele fala assim: janelas super resistentes com vidro Gorilla Glass. Para que um Gorilla Glass numa janela? Enfim, vai saber. Exibindo informações por meio de tela translúcida, ou seja, a janela vira uma tela. O Igor Pereira, de Feira de Santana, na Bahia, falou: o vidro poderia ser dobrável para quando abrir a janela ele enrolar por dentro da parede. Isso poderia ser controlado por qualquer device. E o Walter Silva, de Alto Paranaíba, em Minas, falou que as janelas vão ter problemas com hackers, se é que você me entende. Né? De repente hackear a janela da vizinha, vai saber? E aí, Reinaldo, qual a notícia relacionada a isso, então, para o pessoal viajar tanto então, aqui no essa é uma notícia muito semelhante à da semana passada, de algo que a gente, vamos dizer assim, né, é comum a todo lugar que a gente vai e que está cada vez mais se tornando inteligente. Tem uma empresa aqui da Califórnia que acabou de levantar $500 milhões de investimento, que ela já produz janelas inteligentes. A primeira versão dessa janela é uma janela que escurece de acordo com a posição do sol ou através do seu smartphone. Ela evita, por exemplo, a necessidade de ter cortinas ou persianas, tá? O que isso acarreta? Uma invenção super simples, mas super interessante. Eu acho que uma inovação muito, muito interessante. Em primeiro lugar, ela dá o que um dos telespectadores falou aí, uma qualidade melhor, né, de vida. Ou seja, quando a gente está de dia, ela passa todo o sol, mas quando a gente está, por exemplo, querendo trabalhar alguma coisa, ela fica mais escura, né? Igual aqueles óculos que a gente tem, né, que a gente veste, ou espelhos retrovisores de carros que escurecem com luz clara. Isso ajuda a economizar energia, essas janelas economizam até 20% de energia para empresas por ano. Isso ajuda na qualidade de vida e ajuda no ambiente, inclusive no humor das pessoas, né? O nosso amigo lá da Holanda, ele sabe muito bem, ficar muito tempo no inverno, né, num lugar escuro e fechado, é algo que leva a gente a ficar um pouco deprimido, né? Já existem vários estudos sobre isso. Mas então, por enquanto, é uma janela, a palavra é eletrocrômica, né? Muito parecido com o retrovisor dos carros hoje. Mas ela muda de acordo com a posição do sol ou através de um app de smartphone. Você pode chegar aqui, por exemplo, nessa janela aqui atrás, e eu posso escurecê-la, né, para ter uma melhor visualização, para eu trabalhar, inclusive vendo o visual, mas trabalhar sem ter o sol, sem ter esse calor aqui dentro, por exemplo, que agora está. Bom, essa funcionalidade então já é real? Já é real, já está sendo usado em vários hospitais, empresas aqui dos Estados Unidos, do Canadá e de outros lugares do mundo. E tudo que o pessoal falou, né, vamos dizer assim, de colocar LCD na janela, ou que a janela mostra informações, ou que ela mostra a vizinha, isso é bem passível de acontecer nos próximos anos. Até porque já existem vários exemplos disso. Tudo bem que hoje ainda é para telas pequenininhas, né, pensando principalmente em smartphone, mas por que não, num futuro próximo, isso também ser aplicado a telas maiores, né? Assim, a LG acabou de anunciar uma televisão tão fina, eu acho que 2 milímetros de espessura, uma coisa assim, super fina, como se fosse um quadro, sabe? Mais fina que um quadro. E então, assim, essa tecnologia vai ser aplicada a janelas inteligentes. Eu acredito que em 5, 10 anos nós chegaremos. Bom, essa tecnologia também já existe. Vocês vão ver na IFA semana que vem, a gente já vai ter acesso a algumas dessas TVs. E outra coisa também é a tela dobrável, né, Reinaldo? Alguns experimentos nesse sentido também já surgiram por aí. Mas como você vê isso aplicado nas casas? Então, por enquanto as telas dobráveis elas vão ser, por exemplo, relógios ou pulseiras, né? Tem uma empresa que vai lançar um dispositivo totalmente dobrável, ano que vem já, tá? Uma empresa daqui dos Estados Unidos. E essas telas dobráveis, igual um dos leitores falou, a gente vai poder pegar uma janela, vai fechar e vai colocar, né, no chão, etc. Eu acho que isso não está longe, eu acho que está relativamente perto. Então,
tudo isso que o pessoal falou e que pretende deve acontecer no prazo de 10 a 20 anos no máximo. Beleza. Então vamos para a terceira? Bom, na semana passada o Reinaldo teve uma experiência interessante lá na Califórnia. Ele foi fazer um exame de sangue e quando você chegou no laboratório, na verdade não era um laboratório, era uma farmácia, e a farmácia fez o exame de sangue para ele na maior praticidade, ele não teve que tirar sangue, bom, na verdade, teve que furar a ponta do dedo, mas foi suficiente para trazer um resultado muito bom, a um custo muito baixo, e isso poderia ser escalonado para qualquer farmácia de qualquer cidade, né? Exato. É uma startup aqui que poucos conhecem, que chama Theranos. Todos conhecem aí, aqui ninguém conhece isso. Mesmo aqui pouca gente conhece, né? Ela foi começada por uma garota de 19 anos que estudava na Universidade de Stanford, saiu da universidade para começar essa companhia há 12 anos atrás. O que eles fazem? Eles fazem testes de sangue muito mais baratos. Eu fiz, por exemplo, hemograma completo, colesterol, mais exames de glicose por $20 particular. Seria um exame que custaria mais ou menos mais de R$500, por exemplo, em São Paulo. Eu fiz por $20, equivalente a R$70. Então ele é muito mais barato. Segundo lugar, eles não enfiam aquelas agulhas gigantescas, né, que destroem suas veias e ficam enchendo com 50 tubinhos de sangue. Eles simplesmente furam o seu dedo com uma microagulha, você não sente, tá? Enchem 3 tubinhos e mandam para o laboratório deles. E o mais legal, eles estão fazendo parceria com as farmácias aqui. A Walgreens, que é uma rede de farmácias, como a Onofre ou como a Droga Raia, aí em São Paulo, por exemplo, cada Walgreens do estado do Arizona, por exemplo, a 5 milhas de um consumidor tem um centro da Theranos. Aqui na Califórnia tem uma só, essa que eu fui fazer em Palo Alto, né, que é uma cidade pequenininha aqui. Mas ela já recebeu um investimento grande para poder expandir, né? Já, uma empresa que já vale $9 bilhões e a fundadora tem 31 é a anos mulher hoje. mais rica. A mulher mais rica abaixo de 40 anos, né? Ela tem quase 5 bilhões de fortuna. Porque ele pretende revolucionar um setor que é muito antigo, que não mudou nada desde a década de 60, né? Então, assim, é mais rápido, mais barato, mais confortável e ainda te dá o resultado, no meu caso, foi em 8 horas no meu app, tá? No app então, direto? Tem tudo no meu app direto, tá? Então, assim, é super cool, super conveniente. E a ideia dessa menina, Elizabeth Holmes, é que a Theranos vai estar nas suas casas também, na casa de vocês também. A ideia é que ela mande um kit, a própria pessoa pode fazer, né, dar uma pinçadinha no dedo, colocar num correio, mandar e ter o resultado mais rapidamente e muito mais barato. Como exame de gravidez da farmácia? Exatamente. E isso, para o sistema público brasileiro, seria uma revolução, né? E a ideia dela aqui é exatamente fazer algo que o sistema público americano, que não é dos melhores, possa pagar. Então, é muito barato, muito interessante e é uma empresa dessas que está revolucionando o mundo e que quase ninguém sabe, né? Theranos com H. Sobre isso, perguntamos também para o pessoal se confiaria no exame de sangue feito pela drogaria ao lado de sua casa, que é exatamente isso, né? As pessoas foram meio descrentes. A Isadora Azevedo, de Iacanga, de São Paulo, no interior de São Paulo, falou que não, minha cidade é minúscula, não confio nem nos feitos nos laboratórios de tão baixa infraestrutura, e a não ser que esse exame fosse controlado por instituições maiores, eu iria continuar viajando para a cidade vizinha para fazer exames. O Daniel Ávila, de Aracaju, no Sergipe, não, porque eu não tenho uma drogaria ao lado da minha casa. É engraçadinho. O Luciano Parente, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, falou sim, desde que não utilize agulhas, aceito qualquer coisa. Ainda tem agulha, né? Por enquanto, pelo menos. Uma micro agulha. Eu não senti absolutamente nenhuma dor, tá? Então, eu acho que quem tem aversão à agulha, como a maioria de nós, eu acho que é uma novidade muito bacana. E é muito conveniente, né? A gente vai aqui rapidinho, em 5 minutos eu fiz a retirada, menos de 5 minutos, durou 4 minutos. E não doeu nada, e super rápido, 8 horas já estava com o resultado. Valeu, Reinaldo, essas foram as 3 notícias da semana. Obrigado a você, obrigado ao pessoal do Periscope. Se você não nos acompanha no Periscope ainda, pode procurar por Canaltech com H no final no Periscope, no Instagram, no Snapchat, no Twitter ou no Facebook. E participar, inclusive, da gravação aqui ao vivo com a gente via Periscope. Pode participar também respondendo as perguntas que serão debatidas no programa da semana que vem com o Reinaldo. O questionário já está aqui no link junto ao vídeo. E você também pode acompanhar o Inovação ao Quadrado via podcast. É só se cadastrar no canaltech.com.br/podcast. Quarta que vem, às 6 da tarde, a gente volta com mais um programa Inovação ao Quadrado para você. Até! Até lá, obrigado!